Classificação das Constituições. Parte 3. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser classificada em material ou formal. A Constituição material é o conjunto de normas, escritas ou não, que regulam os aspectos essenciais da vida estatal. Logo, todo Estado é dotado de uma Constituição. É plenamente possível que existam normas fora do texto constitucional escrito, mas que, por se referirem a aspectos essenciais da vida estatal, são consideradas como fazendo parte da Constituição material do Estado. Por exemplo, a Carta do Império de 1824 considerava constitucional apenas aquelas matérias referentes aos limites e atribuições dos poderes e direitos políticos, inclusive os individuais dos cidadãos. Por outro lado, temos a Constituição formal, também conhecida como procedimental. É o conjunto de normas que estão inseridas no texto constitucional de uma Constituição rígida, independente do seu conteúdo. Há também, no ordenamento jurídico brasileiro, normas materialmente constitucionais fora do texto constitucional. São exemplos disso os tratados sobre direitos humanos introduzidos no ordenamento jurídico pelo rito próprio das emendas constitucionais. Para o professor Michel Temer, a distinção entre normas formalmente constitucionais, ou seja, todas as normas da Constituição de 88, e as normas materialmente constitucionais, aquelas que regulam a estrutura do Estado, a organização do poder e os direitos fundamentais, é juridicamente irrelevante à luz da Constituição atual. Quanto à extensão, podemos ter a Constituição analítica ou sintética. A analítica, por exemplo, a nossa Constituição de 88, também são conhecidas como prolixas, extensas ou longas. Contém normas apenas formalmente constitucionais. É uma tendência do constitucionalismo contemporâneo. Devido à supremacia formal da Constituição, as normas inseridas em seu texto somente poderão ser modificadas mediante um processo legislativo especial. De toda sorte, temos as sintéticas, também conhecidas como concisas, sumárias ou curtas. São qualificados como constituições negativas. Restringem-se a elementos substancialmente constitucionais. O detalhamento dos direitos e deveres é deixado a cargo das leis infraconstitucionais. Um exemplo é a Constituição norte-americana, que possui apenas 7 artigos. Quanto à correspondência com a realidade, as constituições podem ser classificadas em normativas, nominativas ou semânticas. Quanto à correspondência com a realidade política e social, também conhecida como classificação ontológica, temos um doutrinador, Karl Loewenstein, que considera que a Constituição de 88 é normativa, porém o tema é polêmico na doutrina. Essas constituições, consideradas normativas, regulam efetivamente o processo político do Estado, correspondem à realidade política e social, limitam, de fato, o poder. São exemplos de constituições normativas as constituições de 1891, 1934, 1946 e a nossa Constituição de 1988. Apesar de ser um tema polêmico da doutrina, a Constituição de 88, no caso desse doutrinador, é considerada normativa. Já as constituições nominativas buscam regular o processo político do Estado, mas não conseguem realizar este objetivo, por não atenderem à realidade social. São constituições prospectivas. Temos também as constituições semânticas, que não têm por objetivo regular a política estatal,
visam apenas formalizar a situação existente do poder político em benefício de seus detentores. Por exemplo, podemos citar as constituições de 1937, 1967 e 1969 como semânticas. Quanto à função desempenhada, temos 3 tipos de constituições: Constituição-Lei, Constituição-Fundamento e Constituição-Quadro. A Constituição-Lei é uma Constituição com status de lei ordinária. Você pode associar o nome, Constituição-Lei, status de lei ordinária. Inviável em documentos rígidos. Seu papel é de diretriz apenas, não vinculando o legislador. Por outro lado, temos a Constituição-Fundamento. É fundamento de todas as atividades do Estado e da vida social. A liberdade do legislador é apenas dar efetividade às normas constitucionais. Por último, temos a Constituição-Quadro, ou também conhecida como Constituição Moldura, que é o caso da nossa Constituição de 1988. O legislador só pode atuar dentro de determinado espaço estabelecido pelo Constituinte, ou seja, dentro de um limite. Cabe à jurisdição constitucional verificar se esses limites estão sendo respeitados, obedecidos. Concluímos aqui a parte 3 da aula de classificação das constituições. Espero que você tenha gostado. Curta nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal e deixe um comentário tirando dúvidas ou dando sugestões. Até mais!